Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à exposição da Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Abra sua Bíblia na primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Versículos 6 e 7. 6 e 7. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim o texto: Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez para que Deus fale conosco. Senhor, abra nossas mentes, abra nossos corações. Estamos prostrados aos teus pés, tal como os israelitas estavam ao pé do monte para aprender a tua lei, tal como os discípulos no sermão do monte para aprender a tua lei. Fala aos nossos corações, alimenta nossa alma, revigora-nos, fortalece-nos em meio a toda essa provação. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, é sabido de todos, é do conhecimento de todos os cristãos que têm um mínimo de conhecimento bíblico, que as tribulações, as lutas e as provações fazem parte de maneira inevitável da vida cristã. Nesse sentido, não tem como escaparmos a esta realidade. Não adianta sermos iludidos por pregações e mensagens antropocêntricas pregadas e apregoadas por aí afora por pregadores que não têm compromisso com a palavra, mas apenas com seus interesses escusos, aonde ensinam que o crente não passa por lutas, e se passa por lutas é por causa de pecado. Meus irmãos, nós temos que fugir de todo falso ensino, como esse ensino desses falsos apóstolos que tem distorcido o evangelho de Cristo no Brasil nestes últimos 50 anos. A verdade bíblica é que, certamente, as tribulações e as provações fazem parte do processo do agir de Deus na vida dos seus servos. Não foi diferente com José no Egito, não foi diferente com Jacó, Abraão, com Noé, não foi diferente com Elias, com Moisés, Eliseu, Jeremias. Homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, mas que passaram por provações profundas, como Davi, que enfrentou perseguições internas, externas, familiares, que enfrentou dificuldades emocionais, espirituais, psicológicas. Sem falarmos do próprio Cristo, que no Getsemane experimentou aquele pavor, onde desestabilizou a sua alma, ele sentiu profunda angústia. Não podemos escapar desta realidade de que a tribulação faz parte da vida cristã. Quando nós, meus irmãos, somos deparados com esta realidade, com esta informação, já existe um prévio consolo ao sabermos que será inevitável essas lutas, mas mais conforto haverá se nós soubermos o motivo destas lutas. Meus queridos irmãos, isso faz toda a diferença, você saber por que você está sofrendo. Jó, ele estava numa profunda angústia, porque diante de uma teologia tão limitada, que era a teologia ou o conhecimento de Deus no período de Jó, aonde a revelação de Deus ainda era uma revelação muito inicial, aonde a revelação de Deus provavelmente ainda se dava por meio de tradições orais, eles ouviram falar do agir de Deus através de seus pais, de seus avós, não conheciam muito longe do conhecimento que nós temos hoje das Escrituras Sagradas. Então Jó, ele entrou numa profunda angústia porque ele sofreu, mas não sabia por que estava sofrendo.
a ponto de, em determinado momento, ele rogar a Deus por uma audiência perante o Todo-Poderoso, para que Deus o respondesse. Meus irmãos, então, veja que tão doloroso quanto o processo da luta é a dúvida de saber por que sofremos. O texto de 1 de Pedro vem nos trazer luz sobre isso e serve-nos de conforto ao sabermos informações das razões por que nós passamos por tribulações e provações. Nesse sentido, o tema desta mensagem será as razões por que passamos por provações. Ou, de maneira mais precisa e direta ao texto, razões para não desanimarmos nas provações. E é disso que Pedro trata. E esse é o tema desta mensagem. Razões para não desanimarmos nas provações. Os crentes das igrejas pelas quais o apóstolo Pedro escreveu esta epístola, que na verdade não foi direcionada apenas a uma cidade, mas a várias cidades da Ásia Menor, eles estavam passando tribulações diversas. Eles estavam passando tribulações externas no sentido de sofrerem perseguições. Nesse sentido, no versículo 1 fica evidente pelo fato de que no versículo 1 Pedro fala da dispersão, ou seja, muitos crentes foram dispersos. Mas no versículo 6 ele fala a respeito das tristezas. Muitos crentes estavam entristecidos e contristados porque estavam passando por várias provações. Isso significa que, além das perseguições externas, o crente muitas vezes passa por diversos tipos de provações, de tribulações. Tribulações no casamento, tribulações na família, tribulações na saúde, tribulações na vida financeira, ou psicológico, ou emocional, ou fraqueza espiritual. Então, esse texto vem nos trazer verdades que nos reanimam. Aprendamos então as razões para não desanimarmos em meio às provações. Por isso que Pedro fala no versículo de número 6, para nós não desanimarmos. Ele diz, no versículo 6, nisso exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Veja que já é uma realidade o crente passar por várias provações. Não se assuste se você está sofrendo, não se surpreenda. Agora nós precisamos entender que nós não devemos permitir que o desânimo tome conta de nossos corações. Pelo contrário, devemos exultar. Mas exultar em quê? Que motivo nós temos para exultar? Que motivo nós temos para não desanimarmos em meio a provações muitas vezes tão agudas que nos trazem tristeza e angústia? Razões para não desanimarmos nas provações. A primeira razão para não desanimarmos nas provações é porque elas são breves. As provações são breves, são momentâneas, são circunstanciais, são historicamente, cronologicamente limitadas. Elas não são eternas. E o versículo 6 fala sobre isso. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, sejais contristados. Veja, a Bíblia demonstra e revela a realidade de que as provações são inevitáveis. Todavia, elas não são eternas. Elas têm um tempo determinado. É por breve tempo. Isso está condizente com o plano de Deus para a vida do crente. Está condizente com a misericórdia e a graça de Deus, que não permite que nós sejamos, que soframos a vida toda. Isso está condizente com palavras como Lamentações 3, versículo 22, que ressalta que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Está condizente também com o texto de Eclesiastes, capítulo de número 3, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe tempo de sorrir, há tempo de se alegrar, mas há tempo de sofrer. Então, existem tempos de alegria, mas existem tempos de tristeza. A nossa tribulação, ela é momentânea, ela é breve. Elas são breves, as nossas tribulações, as nossas provações, por breve tempo. Agora, para quem está sofrendo, a sensação que tem é de que essa tribulação não passa nunca. Talvez você que está me ouvindo diga: pastor, para você falar isso é fácil, mas e quanto a mim que já estou sofrendo no meu casamento há 5 anos? Quanto a mim que já estou sofrendo com meu filho há 10 anos? Quanto a mim que já estou sofrendo com essa doença há 15 anos? Como que você diz que essa tribulação é breve? Meus irmãos, para aqueles que têm os olhos terrenos e o coração ainda focado nesta terra, preso a esta terra, certamente a tribulação é eterna. É uma tribulação que não passa nunca.
Mas para aqueles que têm os olhos fixados na glória que há de ser revelada, na herança incorruptível relatada pelo apóstolo Pedro no versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, aqueles que têm os olhos focados na esperança da glória, para estes as tribulações passam a ter um peso leve e momentâneo. É nesse sentido que o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, nos diz que a nossa tribulação, ela é leve e momentânea se comparada ao peso da glória que há de ser revelada em nós. Portanto, se os seus olhos estão focados na sua luta, na sua tribulação, certamente é uma tribulação que não passa nunca. Mas se os seus olhos estão focados na glória que há de ser revelada em nós, na herança eterna, então a nossa tribulação passa a ser breve. Compare a nossa vida nessa terra com toda a eternidade ao lado do Senhor, na glória. Se você passa 30 anos, 40, 50, 60 anos de luta, de sofrimento, de angústia nessa terra, o que é isso comparado a toda a eternidade de bonança na presença de Deus? Portanto, para você não ser um crente medíocre, numa fé medíocre, para você não ser um crente que vai passar a vida toda deprimido, em uma tristeza profunda, porque não consegue se libertar dessa tristeza por causa das tribulações, para você ser um crente que está acima disso, um crente que passa pela prova, mas amando a Deus, se alegrando no Senhor, um crente que passa por lutas, mas com sorriso no rosto, porque ama a Deus e desfruta da alegria em Deus. Você só vai conseguir alcançar esse patamar em que as tribulações não vão te empurrar para baixo, se você tiver os seus olhos fixados na esperança da glória. E nesse sentido, a nossa tribulação passa a ser breve e momentânea. Veja, nós temos razões para não desanimarmos nas provações? Temos. A primeira razão é que nossas provações são breves. Na verdade, num sentido amplo, escatológico, elas são breves de maneira para com todos os crentes. Agora, individualmente na sua vida, na nossa vida, Deus não permite que nós passemos por lutas ou uma tribulação a ponto de não suportarmos mais. Há um tempo determinado, mas ainda que Ele permita que você leve uma tribulação até o caixão, até a sua morte, ela se torna breve quando comparada à eternidade. Então, a primeira razão para não desanimarmos nas provações é porque elas são breves. A segunda razão para não desanimarmos nas provações é porque elas são necessárias. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Infelizmente, meus irmãos, uma leitura desse texto apenas no texto em português, na tradução em português, torna-se pobre de significado. Nem sempre o ir até o texto grego vai fazer uma total diferença na interpretação. Mas muitas vezes você ir até o texto original enriquece, e não só enriquece, mas fundamenta verdades importantíssimas para a nossa teologia. E nesse sentido, se nós nos atermos apenas ao texto em português, nós não iremos entender a intenção do apóstolo Pedro aqui. Quando ele fala se necessário em português, dá a entender ou dá uma impressão de que nem toda luta que nós passamos são necessárias. Algumas provações são necessárias e outras não. É isso que dá a entender numa leitura superficial. Todavia, em português nós temos essa condicional, essa partícula se, mas em grego existem duas partículas condicionais. Existe a partícula ean e existe a partícula ei. Quando o autor usa a partícula ean, ele está falando de uma hipótese. Se porventura Deus permitir, se isso acontecer. Agora, quando ele usa a partícula ei, ele está falando de um fato. É um fato. E aqui ele usa exatamente a partícula ei. Ele está dizendo da seguinte maneira:
é necessário passarmos por várias provações. Uma tradução mais exata desse texto seria: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, já que é necessário, sejais contristados por várias provações. Para Pedro, ele usou essa partícula de maneira intencional para dizer o seguinte: sabemos que é necessário passarmos por várias provações. Então, respondendo a sua pergunta inquietante, por que você está sofrendo? Talvez você perguntou isso para Deus recentemente. Senhor, por que o Senhor está permitindo isso em minha vida? Por que eu estou passando por várias provações? A resposta de Deus é a seguinte: é necessário. E por que é necessário passarmos por várias provações? E não basta uma só, são várias provações. O versículo de número 7 vai nos responder: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Esse confirmar significa firmar mais, firmar junto. Ele está dizendo que o propósito das provações, por que é necessário passarmos por várias provações? Para Deus fortalecer a nossa fé, para que ela tenha mais valor, ou seja, o valor da vossa fé. E ele usa aqui então uma ilustração para falar de valores. Obviamente, geração após geração, o grande símbolo de valor é o ouro. Existem pedras preciosas, existem moedas, existem cédulas e outros mecanismos e símbolos monetários. Mas o símbolo que perdura gerações, culturas, regiões é o ouro. O ouro é o grande símbolo de valor. E nesse sentido, Pedro fala sobre o ouro para exemplificar o valor da nossa fé. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível. O ouro, que é o grande símbolo de algo valioso, torna-se perecível comparado à nossa fé. Todavia, o ouro, ele é usado como um comparativo. Da mesma forma que o ouro, ele é purificado para se tornar mais valioso ainda através do fogo, a nossa fé precisa ser submetida a processos de fogo, de tribulação e de luta, para que ela seja mais límpida e mais fortalecida e mais valorosa. Versículo 7: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Se o ouro ele é apurado pelo fogo, a nossa fé também é apurada por fogo. Na verdade, o apóstolo Pedro está trazendo aqui ecos do Antigo Testamento. Ele está trazendo aqui à memória textos do Antigo Testamento, como por exemplo Malaquias capítulo de número 3, versículo 4 até o versículo 6, onde há uma promessa de Deus de que ele iria purificar os filhos de Levi, os sacerdotes. Aí você diz: mas quem são os sacerdotes? De acordo com o texto de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, nós somos os sacerdotes. Versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Então, em Malaquias capítulo 3, se diz: purificarei os filhos de Levi, os purificarei como ourives purifica o ouro e a prata. Ou seja, através de um processo de fogo intenso. Então, por que Deus está permitindo você passar por várias provações? Para tornar sua fé uma fé mais preciosa, mais valorosa. Não foi isso que você pediu ao Senhor? Não foi isso que você pediu um dia para Deus, quando você teve um encontro com Cristo? Senhor, eu quero ter a fé dos apóstolos. Senhor, eu quero ter a fé que Abraão tinha. Senhor, eu quero ter uma fé como Davi. Eu quero ter uma fé valorosa. Eu quero ter uma fé fortalecida. Eu não quero ser fraco na fé. Ora, independente de você ter pedido ou não, Deus já iria fazê-lo. Mas certamente, como diz o Salmo 37, Ele satisfará os desejos do teu coração. Você quer ter uma fé preciosa? Ele vai te dar uma fé preciosa. Mas é necessário que seja por meio do fogo. É necessário que seja por meio das tribulações. Respondendo à pergunta, então, por que Deus está permitindo essas provações? Para fortalecer a sua fé. Para que a sua fé seja mais preciosa, mais amadurecida, mais depurada, mais límpida diante do Senhor e das circunstâncias. Estamos respondendo a pergunta sobre as razões.
as razões para não desanimarmos nas provações. A primeira razão é porque as provações elas são breves. A segunda razão é porque as provações são necessárias. E a terceira e última razão apontada aqui é porque as provações glorificam a Deus. Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Na revelação de Jesus Cristo. As suas lutas glorificam a Deus. Nós temos uma falsa impressão e uma impressão equivocada de que o que mais glorifica a Deus nessa terra são milagres. Nós temos essa concepção imatura de que se Deus enviasse um profeta até os hospitais e lá operasse diversos milagres e maravilhas, então Deus seria glorificado de uma maneira inimaginável. A sociedade iria se dobrar aos pés do Senhor e todos glorificariam a Deus. Você já parou para pensar por que Deus não faz isso? Você já parou para pensar que Deus é mais glorificado quando os médicos, enfermeiros, os pacientes olham para a vida daquele crente que está internado e percebem que aquele crente, mesmo numa situação tão terrível, continua cantando louvores, continua se alegrando, falando do amor de Deus, falando de Jesus para todo mundo no hospital? Você já parou para pensar que isso glorifica mais, que isso deixa os ímpios mais admirados com aquela situação? Como pode você nessa situação ainda ter alegria e glorificar a Deus, glorificar o teu Deus? Como ele tem essa alegria? A minha vida é tão boa e eu não tenho essa alegria. Então pense e lembre-se que as nossas tribulações e provações glorificam a Deus muito mais do que o nosso bem-estar, muito mais do que o bem-estar econômico, financeiro, sanitário, bem-estar psicológico, espiritual. Na verdade, as provações e o fogo que nós passamos glorificam a Deus muito mais do que as soluções que nós almejamos. Então, meus irmãos, nós encerramos aqui falando sobre as razões para não desanimarmos. Então, Deus falou ao seu coração nesta manhã que você não tem motivo para desanimar. Você não pode olhar para as tribulações, para as provações e ficar com um sentimento de vitimização. Coitado de mim, eu não tenho mais alegria para viver. Aí começa a usar as fugas desta terra para as suas tristezas, entendendo, Deus vai entender a minha situação porque eu estou sofrendo. Você não tem razão e motivo para desanimar. Eu não tenho motivo, nós não temos motivos para desanimarmos, porque nossas tribulações são breves, porque nossas tribulações são necessárias e porque nossas tribulações glorificam a Deus. Aprendemos nesta manhã, meus irmãos, as razões para não desanimarmos nas tribulações. E as razões são porque as tribulações, as provações, elas são breves, são necessárias e glorificam a Deus. Vamos orar, meus irmãos, para encerrar. Senhor nosso Deus, nós queremos louvar e glorificar o teu santo nome, porque o Senhor olhou para nós com um olhar de compaixão e nos deu o privilégio de sermos alimentados na tua palavra. Glorifica o teu nome mais uma vez neste dia, nos dando um dia abençoado em tua presença. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está adorando ao Senhor neste momento, neste domingo. Em nome de Jesus, amém.